Eu comprei esse livro, se chama Wonder Clara. Beast Sensation Muse. Ah, se chama Clara. Isso aí é um Clara, o subtítulo. Rinoceronte. Isso é uma edição do Rijksmuseum, o Museu Real de Amsterdã. Eles estão com uma exposição temporária sobre esse específico rinoceronte e sobre criaturas rastejantes, insetos, na arte e tal. A Clara, eu li esse livro essa noite. Essa famosa noite em que eu não dormi, eu li esse livro. É uma história maravilhosa. Clara foi um dos primeiros rinocerontes a chegar à Europa. O primeiro rinoceronte chegou em 1515. É aquele que o Dürer fez o... Exatamente, mas o Dürer nunca viu aquele rinoceronte. Ah, não? Não, por isso que aquele desenho é tão bizarro e tem tão pouco a ver com o rinoceronte. Esse rinoceronte que veio em 1515 chegou em Lisboa. Veio da Índia, foi para Lisboa. E alguém mandou para o Dürer um rascunho daquele. Falou, vi esse bicho assim, assado, desenho, mas provavelmente era um desenhista amador. Provavelmente não com toda certeza, porque a pessoa errou em muitos detalhes. Mas o Dürer era o Dürer. E aí o Dürer fez aquele rinoceronte que durante 200 anos foi a referência europeia de rinoceronte. Então, todo mundo que precisava desenhar um rinoceronte, por algum motivo ou outro, usava aquela ilustração do Dürer. Aquilo foi usado para fazer estátuas. Foi a referência básica do rinoceronte. Aí, em 1700 e... Depois teve um segundo rinoceronte, que foi para a Inglaterra, mas não há muita notícia dele. Esse rinoceronte foi desenhado, mas nem por isso a gravura do Dürer deixou de ser usada, porque não foi feita uma edição maior, sabe? Foi uma coisa local, então ninguém soube do rinoceronte. Aí, em 1750, de novo da Índia, veio a Clara. E a Clara, deixa eu tirar essa banda do livro, porque aí dá para vocês verem quem era a Clara. Aqui, a carinha dela. Ai, meu Deus, está vendo? Uhum. E esse rinoceronte passou 17 anos percorrendo as principais cidades europeias. Tadinha. Eu achei que era uma história de absoluto horror. Isso era muito comum naquela época. As pessoas iam para qualquer lugar do mundo, viam uma criança interessante, viam um bicho, traziam, pronto, né? Traziam indígenas, traziam bichos que não tinham como sobreviver, mas a Clara viveu 17 anos, essa vida de exposição. Ela era um filhote quando ela chegou aqui. Então, a gente tenta se consolar da desgraça desse bicho com essas pequenas. Ela era um filhote, não conheceu outra vida. Ela, evidentemente, era muito bem tratada, porque ela era uma fonte de renda. O proprietário dela vivia da exibição dela e percorreu a Europa inteira. Custava dinheiro você ir ver a Clara. Imagina uma época que você não tinha internet. Não, Você imagina, não tinha nada. Você não tinha nada, você não tinha sequer jardim zoológico. Era tipo um circo, né, Cora? Era um circo, é. Chegou um rinoceronte na cidade. Isso era avisado em todos os lugares, as pessoas corriam para ver o rinoceronte. E algumas pessoas que pagavam mais caro, elas podiam tocar na Clara e fazer carinho e tal. E ela era um bicho bastante dócil. Ela ficava num cercado de madeira e ela era transportada numa caixa, num imenso galpão de madeira, puxado por 10 cavalos, às vezes 10 mais. cavalos. Naquela época não tinha trem também, né? Claro, Mas claro. você imagina o que era ter que puxar esse rinoceronte de Mas que 2.500. história incrível. Rinoceronte de 2,5 toneladas.
esse rinoceronte atravessava os Alpes e subia morros e tal. Enfim. Esse cara ganhava dinheiro com a Clara, mas Clara dava trabalho pra cacete, né? Clara dava um trabalho enorme, porque Clara comia também uma quantidade de comida. Melancias, né? Quantas melancias? Pô. Olha, Não melancias, tinha. comia maçãs, comia cenouras, comia. Maçãs, mas ela devia comer por dia uma macieira inteira, né? Não é? Não era pouco, não, mas a dieta dela era até variadinha. E ela bebia 14 litros de água por dia. Eu fiquei pensando na questão do frio, mas a verdade é que ela veio da Índia, e na Índia, às vezes, faz bastante frio. E aquela cara. Enfim, eu acho que muito frio ela não passa. Eu tento me consolar, porque eu acho tão horrível a ideia de um rinoceronte passando a vida preso assim, e sendo exibido para as pessoas. Mas ela morreu na Inglaterra, e a gente não sabe nada de como ela morreu, porque naquela altura o dono dela não estava ficando mais jovem, ele estava já com 50 e poucos anos, que em 1700 e tanto era uma provecta idade, nessa altura já quase 1800, e ele desistiu dessa vida, porque isso era uma vida muito dura para a pessoa também. A gente pensa no rinoceronte, mas você imagina essa logística de carregar um bicho como um rinoceronte. Havia uma equipe de umas 10 pessoas para ajudar, para conter, para alimentar, para limpar, enfim, imagina isso. E ele vendeu a Clara na Inglaterra, quando ele estava na Inglaterra. E cerca de 2 anos depois, ela morreu. Porque eu imagino que o dono na Inglaterra não soube tratar ela bem, não soube tratar igual, enfim. Mas não se tem mais notícia do que aconteceu com ela. E é uma história incrível, né? O que me ocorre é. Conta-se qualquer história em livro, né? É incrível que alguém tenha parado para pesquisar essa história inteira e, ao mesmo tempo, que bom que alguém fez isso. E olha, eu não vi a exposição, eu comprei o livro exatamente porque o Rijksmuseum é enorme, você não consegue ver tudo. Não é nem porque você não consiga andar aquilo tudo, é porque você não consegue absorver tudo emocionalmente. Você tem um impacto do que você está vendo, eu tenho, pelo menos, que não dá para eu ver tudo, eu tenho que dar um tempo. E quando eu terminei de ver a exposição principal do Rijksmuseum, basicamente dos pintores holandeses, e essas grandes obras do Rembrandt e os Vermeers, eu tinha atingido o meu limite emocional do dia. Eu disse, não, eu não vou ver essa exposição, então eu resolvi comprar o livro para saber do que se tratava. Mas é uma quantidade de coisas de obras que foram feitas a partir da Clara, porque ela virou a referência de rinoceronte europeia. Então, ela foi retratada, tem quadro em tamanho natural do rinoceronte, você imagina o que deve ser isso? Gravuras super detalhadas, trabalhos científicos, enfim. E ao longo dos séculos, porque ela ficou sendo a referência visual de rinoceronte. Entendi. É isso. Claro, que história incrível, que história incrível. Vem cá, quando a gente se falar, você vai estar em Tel Aviv ou em Jerusalém? Eu vou estar provavelmente em Jerusalém. Jerusalém. Ano que vem em Jerusalém. Ano que Finalmente, vem. Clara, fazendo essa promessa todo ano, finalmente aconteceu, né? Vai acontecer. É, é.